Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV, também no rádio. Deus nos abençoe, nos dê a revelação da palavra, o entendimento, a unção, a graça, né? Para que a gente venha falar exatamente o que Deus quer falar. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, nos revelar aquilo que Ele quer dizer, né? Porque nada queremos falar de nós mesmos, mas sim aquilo que Deus quer. Então, nós não sabemos quem vai assistir esse programa, né? É o que está necessitando, mas Deus sabe todas as coisas, né? É isso que nós vamos falar de Deus Pai, que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é tudo isso aí, né? Então, Ele sabe quem vai assistir esse programa e está precisando ouvir, então é isso que nós queremos fazer também, a vontade de Deus e não a nossa vontade, né? Então nós estamos aqui no primeiro trimestre de 2026 e estamos no tema principal aqui, a Santíssima Trindade. Subtema: o Deus único revelado em três pessoas eternas. Então, esse Deus único, né, que é revelado em três pessoas que são eternos. Não tem começo e nem tem fim. É como ele mesmo disse, o próprio Jesus, né? Eu sou o ômega e o alfa, o início e o fim. Não existe uma pessoa que possa ser antes dele nem depois dele. Então é assim. Então essas três pessoas. Hoje é a lição de número 2, 11 de janeiro de 2026. O assunto dessa lição de hoje, o Deus Pai. Então nós vamos aqui para a primeira pessoa da Santíssima Trindade, né? Estudar sobre isso aqui. Aqui o texto áureo diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27, parte C. É só uma parte do versículo aqui, eu explico assim, porque às vezes as pessoas não entendem essa linguagem, né? Então, uma parte final ali do versículo, desse versículo 27 de Mateus 11, né? Então, aqui a verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai, por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então, veja aqui, é dessa forma que nós vamos conhecer esse Deus, né? A identidade, atributos, glória de Deus Pai, nós conhecemos através de Jesus Cristo, né? E essa ação do Espírito. Então é isso que nós vamos estudar nessa lição aqui, aí entendendo primeiramente isto, né? Que o Pai vai ser falado aqui, que Ele é o projetor. Jesus é como que seja assim, o representante, Ele vem apresentar Deus. Tanto Ele apresenta para você, como te leva também a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Vai ter até aqui na lição de hoje. Então veja que agora tem essa apresentação, como que seja aí vamos dizer que seja um programa de computador que tem uma imagem e tem também um roteiro, né? De quem é essa pessoa e toda a identidade de Deus, como é que funciona tudo isso, o reino do céu. E essa imagem que traz também o caráter, em todo sentido, através de Jesus Cristo. Ele te revela isso aí, ele faz essa mediação. Só que existe a ação, né? Porque eu posso ter uma coisa, uma teoria, ou até uma visão, um entendimento, mas eu não tenho ação para realizar aquilo lá. Posso ter um projeto, né? Então é esse caso aqui, que a ação é do Espírito Santo, é como que seja
É Ele que vai nos convencer a fazer esse trabalho, a pegar essa caminhada, a nos identificar também, ou no sentido de nos interessar por esse projeto, né? Acho que é até melhor assim, dizendo assim, que é Ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que que é isso? É melhor tu fazer assim, porque senão tu vai ficar perdido. Então, olha aqui, aqui tem Jesus Cristo, que é a ponte, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Aqui tem a maneira, tem a porta de tu ir para o céu. Se tu quiser ir, eu te ajudo. Aí o Espírito Santo é que vai ter essa ação de trabalhar, né? Apesar de Jesus ser o que revela tudo, mas no final das contas, a ação dessa revelação que chega a nós mesmos é o Espírito Santo. Porque, na verdade, ele apresenta a revelação, não é assim? Ele apresenta Jesus. É como que tá lá o programa e tudo, mas eu não sei mexer nele. Mas o Espírito Santo diz, não, aperta aqui, faz assim, abre aqui, vai ali. Eu vou entrando nesse programa, né? Como que seja assim para a pessoa entender mais na linguagem de hoje. Assim, então veja que sem o Espírito você jamais conhece o Senhor Jesus também. Sem conhecer o Senhor Jesus, você não vê Deus Pai. Aí não vai ver esses atributos de Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é todas as coisas, né? Então, é isso que nós vamos estudar nessa lição de hoje. Já passo aqui para a Isneide para ela fazer a introdução. Glória a Deus. Muito bom aprender mais um tema e agora, como filhos, né, nos identificar com o verdadeiro Pai. Deus é a origem, ou a causa, ou a razão de tudo, a fonte de todas as coisas, inclusive da divindade, aquele de quem procede todas as coisas por relação eterna, inclusive o Filho e o Espírito procedem de Deus. O Pai é o único que não tem origem em outra pessoa, né? Ele não é gerado e não procede de ninguém. Como você já falou, ele é o começo de todas as coisas e é o fim de todas as coisas e é digno de credibilidade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles compartilham uma mesma essência divina. Em pessoas, em relação, existe essa ordem. É como na nossa família, o nosso pai, ele é primeiro. Então, nessa ordem relacional, o pai vem primeiro, mas não significa que exista uma diferença nessa essência. Toda a essência é divina, todos eles são eternos, todos eles são imutáveis. E cada um também com uma participação, tanto na criação como na redenção. A redenção é a parte que afeta diretamente a salvação do homem. Então, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo vem aplicando essa salvação, trazendo em nós esse convencimento, esse arrependimento e essa consciência da nossa natureza pecadora, caída, que carece da glória de Deus. Então, já vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus, capítulo 11, versículos 25 ao 27, e o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 6 até o versículo 11. E são esses dois textos que nós iremos ler como base de toda esse estudo desta lição de hoje. Então, são dois textos bem conhecidos. Mateus 11, de 25 ao 27, diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 6 ao 11. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor,
Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Pois a gente vê essa apresentação de Jesus, né? Apresentando para quem? Ele não precisa apresentar o Pai para o Pai mesmo ou para o Espírito Santo. Ele apresentando para os homens. É como que ele diz: olha, eu sou homem, como vocês, eu me fiz carne, me fiz homem. Ou nós fizemos eu, pode dizer assim, que são três, né? Então o próprio Deus é que gerou Jesus como homem. E ele veio para apresentar, fazer assim, eu vou fazer uma demonstração aqui, como vocês devem salvar. É como que seja assim, a revelação é essa do reino, a revelação do próprio Pai, né? No seu Filho. Aí ele fez as obras, é isso que ele está dizendo aqui. Aí diz assim, é para vocês fazer assim. Por isso que ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para demonstrar para vocês como é que vocês devem fazer para se salvar. Então, essa revelação de como devemos fazer. É por isso que sem Jesus, se você não acreditar em Jesus, você não se salva. Porque se eu não quiser imitar Jesus, eu não consigo entrar pela porta do céu. É exatamente... Jesus, ele apresenta, como eu volto a dizer, não precisava ele apresentar para anjos, para ninguém. Ele veio apresentar para nós, né? Então, em tudo ele foi obediente, como um homem. Ele obedeceu a Deus e deu esse exemplo, dizendo, é assim que deve fazer. É como que ele veio construir uma casa e disse, olha, para ser aprovado pelo Pai, tem que ser essa construção desse jeito aqui. E aí a gente olha para essa casa, não é como que seja assim, né? Ou um roteiro que ele fez ali, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tantas palavras, a orientação, o manual dessa casa, ou desse caminho, está lá. Tudinho, ele fez esse roteiro todinho, e aí disse, olha, vocês devem fazer dessa forma para que possa salvar. Então, isso é a revelação do Pai através do Filho, né? Então, quem faz ou quer fazer como Jesus fez, se salva. Quem tivesse interesse. Agora, não é só o nome, tem que ter a ação, que é exatamente você permitir o Espírito agir em você. Porque sem a ação do Espírito, você não consegue construir a casa. Que é o caso até, que ele até compara, né, na casa, né? Aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, eu comparo com o homem que edificou uma casa sobre a rocha. Aí veio esta tempestade e não caiu a casa. Então, o Espírito Santo é que nos ajuda nessa construção, porque nós não sabemos construir. Nós não temos material suficiente para construir. Mas quando nós acreditamos, aí porque é olhando para Jesus, né? É as obras que Jesus fez. É tanto que está nesse versículo 10 aqui, exatamente isso aqui, ó. Não crês de tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Então, eu estou fazendo aqui, dando uma demonstração como homem, aí obedecendo o Pai em tudo, para depois vocês obedecer e assim ser aprovado como eu sou aprovado. É tanto que ele diz isso em Apocalipse 3, 21, né? Aquele que vencer até o fim, eu considerei que sente no meu trono, porque como eu venci e me sentei no trono do meu Pai, ele venceu como um homem. Ele foi aprovado como homem, né? O Pai amou ele pelas obras que ele fez. Então ele fez conforme estava no projeto, tá entendendo?
Então, isso aqui é importante para nós entendermos que não é dizer que é crente, é querer ser crente mesmo, de verdade, né? E aí, escola bíblica é para isso, para nós aprender isso aí, né? A gente ir aprendendo e quando você quer, você já está aprovado. É uma coisa bem assim, ó. Quando você quer Jesus, você já está acolhido por Ele já está protegido por Ele. É um negócio bem assim, né? Não importa se você vai obedecer mesmo, mas o querer é que vale. Não, estou querendo. É diferente de uma empresa que, você não passou no teste, não deu para o trabalho. Já Jesus, ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não existe uma pessoa incapaz de servir a Deus, não existe. Existe incrédulo, que não quer, omisso, rebelde, né? Aí sim. Então é isso aqui que a gente deixa bem claro para que as pessoas entendam aí e não fique de alguma forma desanimado na coisa, né? Então vamos. Vamos para os objetivos da lição, que são 3, cada um relacionado a um tópico da lição. Primeiro, reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai. Segundo objetivo, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. Terceiro objetivo, identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Esse aí que é bem importante, vai ser no último tópico, né? Sim. Que aí fala a respeito desses nomes que traz a essa natureza do próprio Deus para a gente entender o que é Deus, né? E no final não ter não ter o que discutir, não ter o que discordar né? Ou de alguma forma ficar fora disso aí, né? Porque fica essa responsabilidade nossa mesmo de acreditar nisso aí, né? Vamos aí para a introdução. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas coeternas, cossubstanciais e distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas 3 pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Esse é o objetivo deste estudo, desta lição. Exatamente. Conhecermos para nos relacionar bem com o nosso Pai Celestial. Aí pela fé, que é esse conjunto de crença com esperança e ação. São essas 3 coisas. Você acredita de tal maneira que você espera. Existe uma esperança. Aí nessa esperança existe a ação, porque você espera tanto, acredita tanto que você age. Então essa ação, e essa ação é do Espírito Santo. Quando você quer, o que eu falei agora há pouco, quando você quer, o Espírito quer. O Espírito está esperando você querer. Quer dizer, aí existe a ação, né? Que é exatamente ele te orientar. Ó, levanta aqui, faz assim, pisa ali, corre para cá. Ele vai te orientar. Isso aí quando você quer, né? Então isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas pensam que servir a Deus é aleatório. Você é um doidinho que anda sem direção. Não é bem assim. Você tem toda uma orientação divina, principalmente os líderes que andam na frente das coisas. Você vai ver pela a própria Bíblia, né? O próprio Jesus que veio, o que ele dizia, acontecia, fazia mesmo. Então, assim, porque Deus, ele fala através do homem, ele orienta o homem para orientar os outros homens. É assim que funciona. Então, é um grande privilégio, né? Nós sermos com certeza chamados filhos de Deus. Aí a palavra-chave, Pai. Que é exatamente, é daí que a gente tem que orar. Pai nosso, vai ser falado aí, né? Pai nosso que estás no céu. Ou posso dizer, Pai meu, né?
Porque quando ele disse nós, ele está dizendo num conjunto. Mas se eu quiser dizer, se eu for orar a Deus, eu tenho que começar, Pai meu, que está no céu. É meu Pai, né? Ou Pai meu, né? Então veja que é assim, tem que começar pelo Pai. E depois você diz, através do teu Filho, Jesus Cristo, eu te peço isso aqui. Você vê que Jesus disse, se pedir no meu nome, será dado. Né? Você acreditar e pedir alguma coisa no meu nome, será dado. Aí depois ele diz, eu dou. Se pedir no meu nome, eu dou. Porque ele tem autoridade, foi autorizado por Deus para dar mesmo. Você vê que ele diz isso na oração mesmo, que vai ser comentado aqui também, João 17:3, quando ele diz que assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ele deu a ele a ter a vida em si também, né? Então é um negócio assim bem, é muito importante, né? Então vamos aí. Para o primeiro tópico. É o primeiro tópico. Primeiro tópico, a identidade de Deus, o Pai. Primeiro subtópico, o Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, Gálatas, capítulo 1, versículos 1 e 3, Efésios, capítulo 6, versículo 23 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Essas são as referências que que apresentam Deus como Pai. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Isaías capítulo 63, versículo 16, Mateus capítulo 6, versículo 9 e Efésios capítulo 4, versículo 6. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem, Pai nosso que estás nos céus, Mateus capítulo 6, versículo 9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Exatamente. E quando ele, como homem, ele chamava de pai também, né? Meu pai, é sempre assim. E nós ensinando nós a fazer isso aí, né? Porque tem que ter o início, tem que ter ali mesmo a primeira pessoa, a primeira ação. Então você vê que Deus, apesar de Jesus ser também Deus e Espírito Santo, mas tem a primeira ação. O próprio Deus, ele começou todas as coisas, que fez todo o projeto, né? E você vê que a execução com o homem sempre foi Jesus. Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O projeto de Deus que para criar o homem já estava Jesus incluído nisso aí, na redenção já. Né? Porque Deus já sabia todas as coisas, não é que Adão pecou e Deus disse, mas rapaz, não é que... Aí quando Deus fala, a Bíblia fala que Deus se arrependeu de alguma coisa, é no sentido assim de, não é um arrependimento mesmo, que ele sabia, né? Ali a questão de Noé, né, que diz que ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Mas é assim, ele se arrependeu, mas não é um arrependimento de tipo de homem. Que, poxa, para que eu fiz isso aí, rapaz? Fiz errado, errei, dessa vez eu errei. Não é bem assim. É um arrependimento aquele sentimento de rejeição do homem, essa coisa aí. Mas não é arrependimento tipo o homem de ter falhado. Ah, Deus falhou, rapaz, errou. Não é assim. Então veja aqui que esse Deus maravilhoso, né, que ele é o princípio de todas as coisas. Nós precisamos sempre fazer essa menção desse Deus que enviou o seu Filho, né, para que resgatasse o homem, né? Para nós ter esse entendimento hoje, Jesus teve que passar por o que passou, né?
Então é isso aí. O próprio Jesus, uma certa vez, disse assim: muitos profetas e muitos reis quiseram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Nem ouviram e nem viram, mas vocês são bem-aventurados, porque vocês estão vendo. Então é o que João Batista diz também, que nunca alguém viu Deus, mas o seu Filho fez o conhecer. Então, por Jesus, ele mesmo diz, e está aqui, né, na leitura, que ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Tu não me vê, não. Então, tu está vendo o Pai. Então, o Pai é um homem, daquele jeito ali, só que é eterno. Ele fez a imagem e semelhança dele, um homem, né? É assim. Mas é isso aí, vamos prosseguir aqui. Segundo subtópico, o Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. Ele é o Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Salmos 90, verso 2, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que neles existe. Isaías, capítulo 45, versículo 18 e Atos, capítulo 17, versículo 24. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 20, versículo 31. Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Jó, capítulo 33, versículo 4. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 ao 3. Exatamente, não há criatura encoberta, né? Não é aqui. Hebreus 1, de 1 a 3, né? Que aqui fala da criação, né? Não, que ele fala hoje, né? Foi falado através dos pais e hoje fala através do Filho. Sim. Ele nos revela, né? Aí daí ele vai dizendo em Hebreus que aquele por quem foi criado todas as coisas, né? Então veja aí que essa revelação, né, de Deus se revelando através do seu Filho. Aí tem aqui o João capítulo 5, versículo 26, que eu falei, foi 17:3, né? 17:3 fala outra coisa, que ele fala sobre eu glorifiquei teu nome, na terra agora me glorifica, né? Também. Então, assim, vamos prosseguir aqui no o terceiro subtópico. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 6 e Efésios capítulo 4, versículos 4 ao 6. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme a sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras, Salmo 33, verso 9, e o Filho as executou, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. O Pai planejou a redenção, Tito, capítulo 1, versículo 2, e o Filho as realizou, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador, João 14, 26. Conforme o credo de Atanásio, no século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra, nenhuma é maior ou menor do que outra.
mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Exatamente. Aí você vai ver que Deus, ele se revela através do Filho, mas é porque na questão homem, quando se trata de terra, ele deu ao Filho esse poder, né, na terra. Aí você vê, desde o início ali, o pessoal que saíram, o Moisés tirou o povo do Egito ali, Jesus já estava presente ali, sempre presente, o Espírito sempre presente desde a criação do homem, né? Estavam os três ali. Você vê isso aí claramente na palavra. E você vê o próprio apóstolo Paulo falando na saída dali do pessoal no deserto ali, a pedra que acompanhava eles ali, que eles bebiam da pedra, era o próprio Cristo, né? E a saída ali, o cordeiro apontava para Jesus também, que é... Então veja aí que sempre teve a presença de Jesus ali. Deus Pai é como que ele esteja no trono lá e só fez o projeto, quem executa mesmo é o Senhor Jesus, até chegar, tudo que é do tabernáculo aponta para Jesus, toda aquela obediência ali, né? Do tabernáculo, como eles ofereciam sacrifício, do mesmo jeito Jesus foi oferecido, da mesma forma. Então veja que sempre foi o Senhor que é o nosso Redentor, que é a maneira de resgatar o homem. E o Espírito sempre foi esse que faz a obra, esse que capacita, esse que muda o homem no sentido, revela o homem o reino do céu, mostra Jesus, Jesus mostra o Pai, porque você só vai valorizar o reino do céu se você tiver Jesus, que é exatamente, ele é o véu que é tirado, é a parede que está entre nós e Deus, né? É exatamente desse pecado que o homem pecou, ficou separado totalmente com a parede no meio, o apóstolo Paulo fala isso aí. E essa parede é Cristo. Sai essa parede do meio e assim nós enxergamos o Senhor. Mas é isso aí, nós vamos aprendendo aí cada vez mais, né? É através desses comentários aqui do comentarista, né? Vamos aprendendo quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Que todos os três são importantes, são eternos, são imutáveis, né? Que nós vamos ver aqui nos próximos tópicos. É isso aí, nós vamos aqui para o nosso intervalo e daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder. Fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor.
dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Graças a Deus, já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, o Pai revelado em Cristo. Primeiro subtópico, o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Os primeiros intitulados sábios são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. Provérbios capítulo 3, versículo 7. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a humildade das crianças. Mateus capítulo 18, versículos 2 ao 4. É exatamente essa inocência espiritual, né? Você reconhecer que você é uma pessoa eterna, é espiritual e você não sabe nada disso, mas precisa saber. É isso aí. Então, é um negócio bem assim que você, nesse ponto aí, não tem altivez, não tem sabedoria, não tem algum mérito teu mesmo nisso aí, de você saber as coisas, você ter acesso. Senão, com a humildade, o querer, você tem que se rebaixar e dizer, eu não sei. E isso é todos os dias. Até mesmo você no natural é meio assim. Você sempre está sabendo alguma coisa que você não sabia. Agora imagine espiritualmente, que a gente não enxerga. E você tem uma dependência totalmente do Espírito de Deus. Então você tem que reconhecer isso, essa pequenez todos os dias. Essa insignificância, né? Que você não sabe, não vê, não entende, não compreende. E existem seres, principalmente do lado do mal, que têm poderes, são potestades e principados e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais para te tapear, te enganar e manter você num caminho errado, para você pegar um caminho que no final é morte. E Deus, ele se revela a você. Está disposto a isso aí. Mas você tem que ter acesso a isso. Como é que é? Com a humildade do querer. É exatamente. Não tem como Deus trabalhar em você se você não se dispor a isso aí. Então as pessoas se enganam muito com Deus por causa disso, que eles responsabilizam Deus pelos erros dele, para salvar ele. Ele joga na responsabilidade de Deus isso aí. Não, a responsabilidade é sua, porque o dever é teu de reconhecimento, de querer, né, de acreditar. Então, porque você tem um livre-arbítrio de querer ou não querer. Então, isso aí é respeitado pelo próprio Deus. E até o inimigo também respeita isso, só que você já está na condição de condenado. Aí, o ruim é isso aí, você precisa sair dessa condição. Se não tivesse nessa condição, se não fizesse nada, estava salvo. A questão, o inimigo não pode fazer mais do que já fez contigo, você já está condenado. E aí você tem que sair dessa condenação, mas ele não pode fazer muita coisa contigo. Ou seja, ele não pode te obrigar a você pecar, você errar. Se você não quer,
ele não tem essa obrigação. Da mesma forma, o Deus, ele não te obriga a obedecer. Né? Então, a vontade é sua. Você que tem que correr atrás de saber de você. Essa revelação que está dizendo aqui. Eu te dou graça, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios, os altivos. Oh, eu sei, já sei, eu posso. E revelado para esses pequenininhos que querem. Não significa que a pessoa é pequenininha mesmo, que não tem bens material e nem sabedoria material, no sentido físico, no sentido intelecto. Mas é no sentido de você se entregar, porque tem tanta pessoa rico que se faz pobre, mas tem pobre que se faz rico não tendo coisa nenhuma. O Salomão diz isso, né? Então, em Provérbio 13, 7. Então, veja que é assim. Então, você é responsável por você mesmo, de você dizer, eu quero, eu preciso. E isso todos os dias tem que ser dito para você mesmo, que você precisa e que você não sabe. E tem essa necessidade de saber, um saber que vem com um poder, né? Um poder de salvação, um poder de revelação. O que é revelação do céu? Tanto é no sentido de saber, mas no sentido de querer, no sentido de achar gozo, achar galardão, recompensa, você se interessar por uma coisa que te traz e vai te trazer riquezas espirituais, né? Ou seja, vida eterna com Deus. Aí você valorizar isso. Porque o Espírito te revela o valor que tem, a riqueza que é você se salvar. Então é isso aí. No segundo subtópico, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. Salmos 46, versículo 10, Isaías 46, versículo 9. E segundo, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18 e Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois é, aqui essa palavra que diz assim, aquele a quem o Filho quiser revelar. Parece que tem uns que ele não quer, né? Mas não é isso aí, não quer dizer isso aí não. É no sentido de que é você que vai querer. Sempre Deus ele fala dessa forma. Mas é claro que o querer está nele mesmo, o poder está nele mesmo. Mas ao mesmo tempo que ele diz isso, ele vai dizer, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vai até ser falado aqui. Então, veja que o querer está primeiramente em você. Você querer, ele quer também. A palavra de Deus é para quê? Para salvar o homem. O desejo de Deus é que todo homem venha ter o pleno conhecimento da verdade e se salve. Então veja que ele sempre vai querer quando você quer. O querer dele está disposto, está disponível que é, né? Então veja que quando ele diz o quiser revelar, também é claro que ele não vai revelar tudo que tu quer, né? Também tem isso aí, né? Ele está no controle desse querer, nessa revelação que é, né? Porque o homem, ele até disse para os discípulos mesmo, quando ele estava ainda pregando, ele disse, muitas coisas eu tenho para dizer para vocês, mas vocês não suportariam.
Ou seja, não vão entender, não vão compreender, não adianta eu falar. Então tem coisas que Deus não revela a nós, o Espírito de Deus, porque nós não suporta. Muitas vezes até você perde a fé, ou, de alguma forma você não deve saber daquilo lá. Então tem coisas que não é. Então ele está nesse controle dessa revelação. Mas quando você quer, tenha certeza que o suficiente, o necessário, você vai saber. Então, ele revela mesmo, né? Se você se humilhar, não é assim? Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. É exatamente esse humilde, manso e humilde que você precisa de sair para acessar esse descanso da alma. Senão você não alcança aí essas recompensas de Deus, né? Então vamos aí. Então Jesus, como caminho, ele é o único que pode trazer Deus às pessoas e levar as pessoas a Deus. Essa Sim. é a consciência que nós devemos ter de que ele é o caminho, verdade e vida. E ninguém pode sentir, ninguém pode ver, ninguém pode chegar a Deus se não for por meio de Jesus. É exatamente esse versículo aqui, né? De 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele está dizendo assim porque é esse Jesus mesmo que morreu na cruz do Calvário. Ele fala o Jesus homem, porque Jesus ele é homem mesmo. Ele veio e não se fez carne, não habitou entre nós como homem. Aí, agora, quando se trata do Cristo que estava nele, que ele é o Messias, é o Salvador, aí já é o homem-Deus, né? É um Deus que estava encarnado num homem, então é assim. Então, terceiro subtópico, quem vê o Filho vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. A unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. Evangelho de João capítulo 10, versículo 30. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai. João 14, versículo 10 e 11. Que opera por meio do Filho e o Filho age em total comunhão com o Pai. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, 5, versículo 30, 6, versículos 38 ao 40 e capítulo 8, versículo 28 e 29, todos do Evangelho de João. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 e 23. Exatamente. Quando Jesus ele fala essas coisas e depois ele vai dizendo que ele quer que nós seja um. Como ele está no Pai e o Pai está nele, ele quer que nós estejamos neles. Então, o que é isso? É uma família com um propósito só. Então, é por isso que nós precisamos imitá-lo, né? Ser imitador de Cristo, né? Nós precisamos olhar para Cristo e olhar não é no sentido de falar no nome dele, é no sentido de imitá-lo mesmo. Então a gente, por que tem que guardar as palavras? É como que você esteja andando em cima de uma linha, numa estrada que é perigosa e você não pode pisar fora do que está instruído no manual, vamos dizer. Cheio, é tudo minado, mas lá tem umas instruções que se tu pisar certinho, tu não pisa na mina, onde tem as bombas. Então é meio que assim a coisa, né? Tem uma instrução, por isso que ele diz, eu sou o caminho. As instruções dele nos levam pelo caminho correto. Então veja aí que é assim que às vezes as pessoas não compreendem esse lado aí, que eles acham que a palavra de Deus é só para
É para lei, não obedecer com ele não, mas é exatamente para obedecer mesmo. Assim, você está caminhando no caminho correto, você está construindo, o Espírito está ali do teu lado, porque você está dentro das palavras do Senhor, você não saiu desse caminho, você não foi rebelde, e aquilo que você não sabe é revelado. O Espírito Santo te orienta e te diz como é que é, porque você está querendo obedecer, você está entregue totalmente a uma instrução, né? Agora, o que é ruim do homem? É porque o homem, ele habita um pecado nele e ele é contrário às coisas de Deus. Então, você tem que entender que você é inimigo de você mesmo e que você precisa controlar você pelas palavras de Deus e com esse poder que vem do próprio Deus e essa capacitação do Espírito, que te capacita se você quiser. Então, sempre a gente diz que é como que seja uma pessoa que ele quer ser um piloto de avião, aí ele vai estudar, ele tem que pegar toda aquela instrução para ele ser um piloto mesmo. Mas ele não era e vai ser, se obedecer. Se não obedecer, ele não vai ser, não. Você vê que tem uns que acreditam que tem uns que vai estudar e acaba não sendo. Porque ele não se adequa à coisa, ele é relaxado e muitas vezes preguiçoso mentalmente de alguma forma, larga pelo meio do caminho, desiste. Então é assim. Então veja que com Deus não, tem que ser a coisa corretazinha. Se quiser, e tem a ajuda total do Espírito Santo. E principalmente, Jesus jamais vai deixar você no meio da estrada. Você pode deixar ele. Não saber que vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós é santo. Então é você que destrói, está dizendo lá. Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá em segundo. Você que começa a destruição, você que joga Deus fora ou rejeita Deus, né? Não aceita a instrução de Deus, entendeu? Então vamos... Terceiro tópico. Terceiro tópico, a pessoa de Deus Pai. Primeiro subtópico, atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo. E não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são a autoexistência, ou seja, Deus existe por si mesmo. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Êxodo capítulo 3, versículo 14 e João capítulo 5, versículo 26. Eternidade é um outro atributo incomunicável de Deus. Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. Salmos 90, verso 2, Isaías capítulo 57, versículo 15. Ali no capítulo 9, versículo 6, né, quando ele fala de Jesus, ele disse, ele é o Pai da eternidade, né? O Pai, já pensou? A eternidade nasceu dele, já pensou? É um negócio assim bem que... Sim, bem, bom dia. Imutabilidade é um outro atributo incomunicável do Deus Pai. Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 6, Tiago capítulo 1, versículo 17. Onipotência. Deus é o Todo-Poderoso e nada pode frustrar seus desígnios. Jó capítulo 42, versículo 2 e Lucas capítulo 1, versículo 37. Onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Salmo 139, versos 1 ao 6. E Hebreus capítulo 4, versículo 13. Onipresença. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Salmo 139, versos 7 ao 10. E Jeremias 23 e 24. Esses atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Ele enche o céu e a terra, ele enche, né, no sentido de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Você vai ver essas referências aqui, principalmente esse Salmo 139, né? Ele vai falar sobre isso aí,
O salmista disse, antes que eu fosse formado, tu já me conhece, tu, né? Aí eu deitar, eu levantar, aí depois ele vai falar, aonde é que eu vou me esconder de ti? Se eu subir nos céus, tu tá lá. Se eu descer nas profundezas do mar, ali tu está. Se eu for para a escuridão, é como um dia perante ti. Vai dizendo. Então não adianta. Deus, esse versículo 13 aqui, né, do capítulo 4 de Hebreus, né, que ele diz, todos nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar, né? Então a criatura encoberta diante dele, ele fica dizendo, né? Ele vai dizendo. Então veja, é assim mesmo. Então esses atributos de Deus, não adianta você retrucar contra Deus. Então o que melhor que você faz é você se humilhar mesmo. Para você aprender quem é Ele, saber o que Ele, escutar o que Ele vai te dizer para tu fazer. As orientações dele, que é só bom para você, não tem nada de ruim. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância, disse Jesus. Né? E nenhum desses atributos são refletidos no ser humano. Por isso que nós temos que ter consciência que a nossa existência é recebida e sustentada por Deus. Exatamente. Ele é grande, infinito e singular em todas as suas ações e poder. Vamos ao segundo subtópico, atributos comunicáveis do Pai. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas. Aí agora já diferencia. Essas incomunicáveis não é compartilhada. Essas agora sim. Sim. Compartilha com as suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Dentre eles destacam-se santidade. Deus é santo e chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Levítico capítulo 19, versículo 2. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Outro atributo comunicável do Pai é amor. Deus é amor em essência. E podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39. 1 João capítulo 4, versículo 8. Outro atributo, fidelidade. Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 e Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Outro atributo comunicável de Deus, bondade. Deus é bom em todo tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Salmo 100, verso 5 e Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é exatamente a expressão do fruto do Espírito em nós, que poderá ser, sim, desenvolvido a partir da nossa disposição em receber esse ensino e aplicar na nossa vida. E essa santidade, né? Que é exatamente você melhorar, conhecendo o pecado, saindo fora do pecado e aceitando os conselhos de Deus, que você vai se separando do pecado, que é santidade, né? Aí isso aqui são coisas, os atributos aí de Deus, que ele é compartilhado com nós e vai tornando conhecido conforme a tua resistência mesmo, de resistir, de suportar isso aí, né? Porque Deus, ele vai tratando assim, é igual como que seja uma empresa, coloca cada um no seu lugar conforme o que vai obedecendo mais e vai desenvolvendo, ele vai mudando de função, mas meio que assim a coisa. Então tem essa disponibilidade de amor, de tudo aqui, né? De fidelidade, de bondade, isso aí a gente sabe que é a total, né? De Deus, né? Mas vamos aí. Terceiro subtópico, os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identidade, mas revelam sua natureza, obra e virtude. Salmos 9, verso 10. O nome Elohim, Gênesis 1:1. Apesar do plural, reafirma o monoteísmo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que até lemos no início que Sim. ouve Israel, Senhor, nosso Deus é o único Senhor. E alude à pluralidade da Trindade, Gênesis 1, 26. El Shaddai,
Gênesis 17 e 1, que revela Deus como Todo-Poderoso. Gênesis 28, verso 3 e Gênesis 35, verso 11, Adonai. Salmos 8, verso 1. E o grego, Kyrios, que está em Atos capítulo 2, versículo 36, que manifesta sua autoridade como Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1, Filipenses capítulo 2, versículo 11, o tetragrama pessoal de Deus, revelado como Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 13, versículo 3, versículo 14, e Êxodo capítulo 6, versículo 13, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Salmo 68, verso 4 e Malaquias capítulo 3, verso 6. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Então nós vimos aí Deus expressando seus vários nomes, que na verdade essa daqui é só parte. Exatamente. Da lista, né? Elohim, Mostrando, El né, o Shaddai, seu poder. Adonai. O Elohim, que é exatamente aqui esse tetragrama, né? É o Deus Yahvé, Deus único Deus. Tu és o único Deus. Sim, então vamos aqui para a conclusão. A conclusão. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina, compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. João 17, 3. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filho. João capítulo 1, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 15. Essa adoção é que faz a diferença, porque quando se fala filho de Deus, eu sou filho de Deus, aí, não, mas filho de Deus não é Jesus? Aí como é que Jesus, que é santo e que deu a sua vida pela humanidade, é filho de Deus e eu me torno no mesmo nível dele? Na verdade, nós, como criaturas pecadoras, nos tornamos filhos através de reconhecer, que é o que está aqui em João 1:12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, adotivo, claro, né? Nós somos adotados como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não santos como Jesus, mas precisando do sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. No reino a gente se torna igual Jesus nesse sentido aí. Por ele, por mérito dele, né? É herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus. Quer dizer, está na mesma condição, tanto que ele disse que aquele que vencesse, eu concederei que se sente no meu trono. Como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então, porque é um reino só, né? Significa que está tudo igual. Mas, porque eles são. Que o mérito do Deus, sacrifício de Jesus nos coloca nessa posição de privilégio que está lá em Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Exatamente porque agora Deus olha para o Filho dele que nos salvou e nos dá esse privilégio. Quando nós aceitamos essa verdade como dom de Deus. É isso aí. Graças a Deus estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente, né? Espero que você tenha compreendido, aprendido aí conosco e nós, eu também aqui com comentarista, né? Que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.